Olá, turminha do sétimo ano. Eu espero que vocês estejam bem. Torço para isso. Estou sentindo muita falta dos nossos encontros, das nossas aulas. Se cuidem. Enquanto a gente não pode se ver fisicamente, a professora está tentando uma maneira de chegar mais próximo de vocês e tentar ajudar vocês nesse momento tão difícil. É muito importante que a gente continue os nossos estudos, que vocês vejam as aulas pelo centro de mídia, que vocês façam as atividades propostas no blog. Então, a gente vai trabalhar hoje um tema chamado Renascimento Comercial e Urbano. E depois a professora vai deixar as atividades no Google Forms. Lá no blog vai estar dizendo direitinho como vocês vão acessar o Google Forms, que é uma maneira que a gente encontrou de facilitar a vida de vocês. Eu espero que vocês consigam compreender o tema. Se tiver dúvida, eu deixei a disponibilidade de vocês me perguntarem a hora que vocês quiserem pelo Messenger. E aí vocês enviem dúvidas, questionamentos. Já teve uma aluna que perguntou. E não deixem de fazer as atividades e a gente vai tentando, da melhor maneira possível, chegar até vocês. Então, vamos dar continuidade com os nossos estudos pedagógicos. Renascimento comercial e urbano. O que foi isso, né? Qual o significado disso para a nossa vida? Hoje a gente está vivendo um problema mundial, que é a pandemia do coronavírus, e ela teve consequências assim catastróficas, principalmente o impacto no comércio. A maioria dos comércios hoje estão fechados, não está podendo ter abertura desse comércio por conta do contato das pessoas, certo? A palavra renascimento vem de nascer de novo, então é o nascer de novo do comércio e da vida urbana, porque o comércio ele se dá nas cidades. E aí hoje a gente vai estudar um pouquinho, né, como que isso surgiu, quais foram as causas que levaram a esse renascimento comercial e urbano. Vamos lá. Um dos fatores que contribuíram para o renascimento comercial urbano foram as cruzadas, que foram um dos temas que a gente já trabalhou também, que a professora deixou para vocês no blog e a explicação também, mas vamos lembrar. As cruzadas, elas foram expedições militares com um fundo religioso também. Foram convocadas pelo Papa, que é a autoridade máxima da Igreja, que tinha como principal foco expulsar os muçulmanos que tinham invadido Jerusalém e estavam impedindo que os cristãos fizessem peregrinação até Jerusalém. Né? Então, o Papa Urbano II fez um chamamento a toda a população da Europa para que fossem até o Oriente expulsar esses chamados infiéis, né? Hoje a gente entende-se que existe diversas religiões e a gente trabalhou isso muito ano passado, que nós devemos respeitar as diferenças religiosas. Mas naquela época essa disputa religiosa que ainda acontece lá no Oriente Médio era muito grande. E aí essas expedições militares com fundo religioso, elas possibilitaram, foram um dos fatores que ajudou na ativação do comércio do Ocidente com o Oriente. Ela possibilitou, né, ela foi um dos fatores que ajudou na abertura das rotas comerciais. Vamos pegar aqui o lapisinho da professora para a abertura, né, dessas rotas comerciais pelo mar Mediterrâneo. Daqui a pouco a gente vai ver um mapinha para vocês verem como que foi, né? E vai ativar os principais centros comerciais da época, porque a gente viu no feudalismo que feudo, né, terra, então era um sistema político, econômico e social baseado no uso e na posse da terra, ou seja, naquele que possuía a terra, que era o senhor feudal, e naquele que usava a terra, que ia pedir abrigo para os senhores,
que eram os servos, né? Vamos lembrar disso. Então, era uma vida agrícola, uma vida mais voltada para uma economia de subsistência, ou seja, eles produziam aquilo que eles necessitavam para sobreviver, certo? E as cruzadas possibilitou essa intensificação do comércio do Oriente com o Ocidente. E as principais rotas comerciais que começaram a ser ativadas foram Flandes, que fica na atual Bélgica e Holanda, Gênova e Veneza, no sul da Itália, e a cidade de Champagne, que é a atual França, que fica ali entre Itália e França, que foram os centros comerciais que começaram a expandir, que começaram a se desenvolver, né? Então, as cruzadas contribuíram para essa ativação do comércio. Tá muito frio hoje, gente. Aqui, como a professora falou, essa ativação do comércio feito pelo mar Mediterrâneo, porque pelo mar era o meio de transporte mais rápido da época. Vocês lembram quando a gente falou, quando a gente ainda estava se vendo, que era muito difícil fazer comércio naquela época, né? As estradas eram perigosas. Então, da mesma maneira que hoje tem algumas mercadorias que são entregues com escolta, naquela época também tinha que ter as escoltas, porque isso encarecia o preço das mercadorias, né? Fazer o comércio era muito complicado. Nós estamos falando do início desse renascimento, né? E os fatores que contribuíram para esse crescimento comercial, esse nascer de novo do comércio. Porque sempre lembrando que no feudalismo, praticamente não existia comércio, não é que não existia, ele diminuiu bastante, porque no feudo produzia-se basicamente aquilo que eles necessitavam para sobreviver. E o comércio era mais à base de troca. Pela própria as guerras que existiam na época, né, um feudo entrando em guerra com outro feudo, porque a terra, né, era sinônimo de riqueza e de poder, isso dificultava as relações comerciais e também, né, a produção de moeda, porque cada feudo tinha as suas regras, tinha as suas moedas, e isso também era um empecilho para nós, para o desenvolvimento comercial. Mas essa questão dos pesos e moedas a gente vai ver em outra aula, que é a formação dos países, das monarquias nacionais. Vamos lá. O comércio. Qual foi outro fator que contribuiu para esse crescimento comercial e, consequentemente, o crescimento das cidades? Porque quando a gente fala em crescimento comercial, a gente não tem como desvincular das cidades. Muitos camponeses começaram a fugir dos feudos também e viam na cidade uma chance de melhorar de vida, uma chance de prosperar. Então, as cidades começaram a ser atrativos para esses camponeses que estavam presos à terra pelas relações servis. Então, lembrando, né, que esses servos, em busca de abrigo, eles tinham que pagar vários tributos para esses senhores, né? Tinham que prestar vários serviços, entre eles a corvéia, a talha e a banalidade, que nós já vimos isso também. E eles começam a ir para as cidades em busca de melhores condições de vida. E os servos que ficavam, eles começaram a exigir mais direitos. Eles não queriam mais usar a terra e ficar com uma pequena parte que mal dava para eles sobreviverem e continuar a ter que pagar ainda vários serviços para os senhores, né? Naquelas relações de servidão. Eles começaram a querer pagamento em dinheiro pelo trabalho deles. Então, esse foi um dos motivos também, né, que foi contribuindo para o crescimento do comércio. Outro fator, muitos senhores feudais começam a dispor de uma parte, né, das suas riquezas e começam a investir nesse comércio, nessas caravanas de comércio, porque perceberam o que era um negócio lucrativo.
E esse pessoal que começou a investir no comércio, começou a comercializar produtos, principalmente que vinham do Oriente, que eram os chamados artigos de luxo, eles começaram a ganhar dinheiro com isso e cada vez mais investindo em mercadorias, em postos comerciais. E nesse momento surge uma figurinha que a gente conhece até hoje, que são os banqueiros, né? Por que que eles receberam, né, essas pessoas que emprestavam dinheiro para esses comerciantes, receberam o nome de banqueiro? Porque eles ficavam nas feiras que começaram a surgir nas rotas comerciais. Então, essas rotas comerciais, principalmente nas cidades de Flandres, Gênova e Veneza, que eram os centros comerciais da época, como se fosse a 25 de março hoje, eles ficavam nessas feiras que chegavam a durar até 15 dias, emprestando dinheiro para os comerciantes a juros, né? Então, o comerciante pegava esse dinheiro, investia em mercadoria para vender e pagar esses banqueiros, né? Que sempre pedia algo como garantia, que eles assinavam as chamadas cartas de crédito. Então, o sistema de crédito que a gente conhece hoje, né, já era usado há muito tempo atrás. Tudo bem aqui, galerinha? Vamos ver então de novo? Então, fatores que contribuíram para esse renascimento comercial. Renascimento porque foi o nascer de novo do comércio, porque durante a Idade Média praticamente não existia o comércio como nós conhecemos hoje, porque era uma vida muito mais no campo, uma vida muito mais agrícola, certo? As cruzadas que ativaram esse comércio, né, contribuiu para ativar esse comércio do Ocidente com o Oriente e para ativar as rotas comerciais, principalmente pelo mar Mediterrâneo. Outro fator que contribuiu para o crescimento, né, dessas cidades e desse comércio, então lembra, né, muitos camponeses começaram a fugir para as cidades, a procurando melhores condições de vida. Os que ficaram começaram a exigir mais direitos, não queriam mais manter essas relações de trabalho com os seus senhores feudais na base de prestação de serviço. Eu fico nas suas terras, mas eu sou obrigado a pagar taxas, a pagar, a fazer todo o serviço e fico com o mínimo que mal dá para eu sobreviver. Essas mudanças vão por fim ao que a gente já estudou, que é essa sociedade estamental. Vamos lembrar um pouquinho do que é essa sociedade estamental. Então, vocês lembram que no feudalismo, né, na Idade Média, na Alta Idade Média, quem nascia servo morria servo. Quem nascia nobre morria nobre. Jamais, em tempo algum, aquela história de que a camponesa que se apaixona pelo nobre, os dois casam e vivem felizes para sempre, né? Isso só nos contos de fada. Então, era uma sociedade marcada pelo nascimento. Se você nascia servo, você ia morrer servo. Se você nascesse nobre, você ia morrer nobre. Essas mudanças no final da Idade Média, que a gente chama de Baixa Idade Média, então Alta Idade Média porque estava no ápice, né? Estava por cima. Baixa Idade Média porque foram ocorrendo mudanças que provocaram o fim da Idade Média. Então, foi diminuindo, certo? E um deles está ligado a essa sociedade marcada pelo nascimento. Então, começa a chegar o fim. E esses camponeses viam na cidade essa possibilidade de melhorar de vida. Vamos lá. Aqui, outro fator que contribuiu para esse renascimento comercial urbano foi o que a gente chama de revolução agrícola no campo. Como assim, professora, revolução agrícola? Porque começaram a ter inovações técnicas que antes não tinha. E essas inovações técnicas possibilitaram o aumento da produção. Aumentando a produção, não tinha mais só para o sustento deles, né? Aquilo que era necessário. Começou a ter as sobras. E as sobras passaram a ser comercializadas, começaram a ser vendidas. E quais foram essas técnicas que ajudaram a aumentar a produção? Uma delas foi a charrua. Que é isso, professora? Charrua? Era uma espécie de carro, né? De boi, puxado pelo boi,
que ajudava a arar a terra. Então, era um sistema de arar a terra, né, de cavucar a terra, e isso fazia com que as sementes pudessem ser plantadas com mais profundidade. Então, se chovesse, a chuva não ia levar a semente embora, né? Se nevasse, essa semente também ia estar mais protegida, até mesmo do sol. Então, antes, esses arados eram feitos de madeira e passou a ser feito com ferro. Outro fator também que ajudou bastante foi os moinhos movidos não mais à força do homem, mas à força da água, dos ventos. E isso possibilitou também, na hora de moer os grãos, né, de transformar aquela produção em grãos. E como melhorou a alimentação das pessoas, as pessoas começaram a viver mais tempos, né? Não morrer tanto. As guerras diminuíram também, né? E isso foi aumentando o número de pessoas. E essas pessoas, como a gente já viu no último slide, começaram a migrar. O que é migrar? Ir para as cidades. E o interessante é que essas cidades, elas surgiram nas rotas comerciais, nas rotas desse comércio, próximo das feiras que existiam, né? Na época não eram feiras permanentes, essas feiras aconteciam a cada 15, durante um tempo, né? E ficavam 15 dias as pessoas vendendo e comprando esses produtos lá. E nessa gravura aqui a gente percebe, né, uma das profissões da cidade, que são os tecelãos, os artesãos, e aqui eles estão tingindo tecido. Então, recapitulando, essa revolução agrícola possibilita o aumento da produção. E essa revolução agrícola aconteceu por causa das inovações tecnológicas, que foi o arado de ferro, o moinho. Eles começaram a produzir mais e esses excedentes começaram a ser comercializados. E também, né, essa revolução agrícola, ela ajudou a aumentar a produção de alimentos e as pessoas bem mais alimentadas, elas vivem mais. É que nem a mãe sempre fala, né, saco vazio não para em pé, menino, então tem que comer. Nessa gravura, a gente vê uma cidade, né, uma rota comercial, uma cidade de rota comercial que é Gênova, que foi um centro comercial muito importante da época. Outros fatores que contribuíram para esse crescimento, nessa expansão. Quando a gente fala em expansão, a gente fala em crescimento. A necessidade, como foi aumentando, né, as relações comerciais, faz-se necessário espaços das cidades, né? Foi necessário que nessas regiões das rotas comerciais começam a surgir as cidades. E as cidades começam a surgir próximo dos feudos, nas terras dos senhores feudais. Tá? Necessidade de novos espaços para o negócio. As áreas descampadas dos feudos, vocês lembram quando a gente estudou as partes que compõem o feudo? Então, tinha partes, né, que eram as chamadas terras comuns, as áreas descampadas dos feudos. Esses senhores feudais começaram a ceder para essa população, né, das cidades, dos burgos. E nesses pontos de parada das caravanas dos comerciantes, porque eles iam em caravanas buscar as mercadorias no Oriente. E como a professora falou, não era fácil naquela época fazer viagens. Eles tinham que parar para descansar, eles tinham que parar para comer, né? E aí, na parada dessas rotas, começam a surgir essas cidades. E para poder dar abrigo para esses comerciantes descansarem e se alimentarem, surgem as tabernas. As tabernas eram como se fossem restaurantes, né? E também as hospedarias. Tanto as tabernas como as hospedarias também eram investimentos, né? A pessoa ia lá, investia dinheiro, montava uma taberna, porque ela falava assim: os comerciantes passam por aqui, então eles param para descansar. Vamos montar aqui um lugar de comercial para poder fornecer abrigo para eles, fornecer alimento, um ponto para eles se distraírem, porque as tabernas eram como se fossem bares hoje em dia. Lá eles eram
ponto de encontro também, onde eles encontravam outros comerciantes e discutiam sobre negócios, né? E isso foi expandindo esse comércio. E as antigas rotas comerciais das antigas cidades romanas começaram a se intensificar. Aqui é uma gravura meio engraçadinha para vocês verem como que eram as feiras medievais, como que surgiram as primeiras cidades, né, no final da Idade Média e início da Idade Moderna, início da Idade Moderna, que nós vamos estudar. Muito importante e que a gente não pode deixar de entender. Para construir essas novas cidades impulsionadas pelo desenvolvimento do comércio, esses moradores dessas cidades, eles tinham que pagar tributos para os senhores feudais, porque essas cidades começaram a surgir próximo ao castelo do senhor feudal. Por quê? Porque elas precisavam de proteção. Lembra que naquela época era um período de muita instabilidade? Então, essa instabilidade provocava medo nas pessoas. E nada como ficar perto de um castelo do senhor feudal, aonde ele tinha seus cavaleiros e poderia fornecer essa proteção. Mas como nada é de graça, né? Esses comerciantes que começavam a prosperar, eles precisavam pagar esses tributos para os senhores feudais. Então, para proteger as cidades, os comerciantes construíam muralhas. Essas muralhas recebem o nome de burgo, ou seja, fortaleza. Então, essas cidades que começaram a surgir próximo às terras dos senhores feudais, próximo ao castelo do senhor feudal, elas eram muradas, eram cercadas por muralhas. E até para entrar nessas cidades, muitas vezes tinha que se pagar um pedágio, tinha que se pagar, né, uma quantia. E também era uma maneira deles se protegerem. Essas cidades receberam o nome de burgo, né? Que, como a professora falou para vocês, burgo, né? Fortaleza. Deixa eu apagar aqui. E quem morava nesse burgo? Se o burgo era a cidade, quem morava no burgo era o chamado burguês. Hoje, nós associamos a palavra burguês àquela pessoa de classe rica, mas o significado mesmo da palavra burguês eram os habitantes do burgo, certo? Outro fator que contribuiu para o crescimento das cidades e o surgimento desses burgos foi um negócio que esses comerciantes, esses moradores do burgo, fizeram com os nobres, com os senhores feudais, que é o que a gente chama de carta de franquia. Essa carta de franquia dava direito a esses burgueses de viver nessas terras que eram do senhor feudal, mediante o pagamento de uma taxa, né? Então, os nobres abriam mão dos seus direitos sobre determinada área diante de um pagamento estipulado, né? Diante de um valor. E essa área passa a ser usada para o comércio e livre das regras dos senhores feudais. E o viver na cidade sempre foi tido como uma maneira de melhorar de vida, né? De enriquecer. Até hoje se tem esse pensamento de que quem vive na cidade tem melhores condições de vida do que quem vive no campo. A gente sabe que isso não é bem assim, porque tem muitas pessoas que moram no campo que vivem muito melhor do que muitas pessoas que vivem na cidade. Então, um antigo ditado diz que o ar da cidade torna o homem mais livre. Então, muitos moradores iam, né, muitas pessoas fugiam do campo e iam para as cidades. Chegando lá na cidade, tinha um leque de atividades muito grandes. Poderia trabalhar numa hospedaria, poderia ser um ferreiro, um tecelão, um alfaiate, um padeiro. Então, tinha diversas possibilidades de emprego. E isso fazia com que ele se sentisse atraído, porque eles acreditavam que iam ter prosperidade e riquezas.
para que colocasse ordem naquelas cidades que começaram a crescer e essa população das cidades começaram a aumentar, mas lembrando, ainda continuou uma vida agrícola e a maioria da população daquela época continuavam a viver no campo. Mas as cidades começaram a crescer e as pessoas começaram a ir para as cidades. E para colocar ordem na vida das pessoas da cidade, porque se não tiver regra, se não tiver ordem, vira um caos, vira uma bagunça. Foi criadas o que a gente chama de corporações de ofício ou guildas. Que é isso, professora? É como se fossem os sindicatos hoje, né? Então, digamos que são os primórdios dos sindicatos, as raízes do sindicato. E qual era o objetivo das guildas? Era proteger os comerciantes. Então, para cada área de trabalho, tinha uma guilda específica. Então, para cada profissão, tinha uma área. Então, tinha a corporação dos ferreiros, dos sapateiros, dos alfaiates, das hospedarias. E as pessoas, quando chegavam nas cidades, elas eram obrigadas a se inscreverem numa corporação de ofício ou numa guilda, né? E lá a pessoa ia entrar como aprendiz até se tornar um mestre. Então, o objetivo era protegerem e se ajudarem. E também colocar preço nos produtos, né? Para não haver tanta concorrência assim. Certo, pessoal? Nessa gravura, nós podemos observar uma cidade medieval, né? No início do Renascimento, comercial e urbano. Vocês percebam que era um amontoado de casas, não tinham ruas, não tinha coleta de lixo, não tinha saneamento básico, que seria água tratada, esgoto. E as pessoas não tinham uma noção de higiene e não sabiam que a falta de higiene provocava doença. E jogava lixo a céu aberto. Esse rio aqui que a gente está vendo, aqui era um esgotão mesmo, as pessoas jogavam lixo ali, jogavam fezes, urina, e não se tinha essa preocupação com a higiene. E o que isso acabou trazendo? Trazendo doenças. Em uma delas, que dizimou metade da população da Europa, foi a peste negra. A peste negra hoje a gente sabe que foi provocada por essa falta de higiene, que aumentou a população de ratos e o rato ele tem um bacilo que é chamado hoje de leptospirose. Então o que acontecia? A pulga picava o rato e esse bacilo no rato não provoca nada, mas em nós seres humanos, né, provoca várias doenças. Então a pulga picava o rato e depois picava o ser humano e aí infectava o ser humano. E foi chamada de peste negra porque nas partes, nas glândulas, né, começam a surgir bolhas e depois virava pus, na ponta dos dedos, também dos dedos das mãos, dos pés, começavam a ficar pretas e necrosadas e ninguém sabia como é que pegava essa doença, ninguém sabia como que transmitia essa doença, ninguém sabia, então todo mundo naquela época, como era um pensamento teocrático, que nós já vimos isso também, que era um pensamento onde tudo acontecia de acordo com a vontade de Deus. Então, aquilo era uma peste que tinha sido mandada por Deus, porque os seres humanos estavam pecando, estavam, né, fazendo muita coisa errada. E depois, com o renascimento científico, cultural e científico, a gente percebe que não, que era a falta de higiene. E hoje, gente, nós estamos vivendo um momento muito difícil, que é o Covid-19, que é o coronavírus. E nós não tem remédio ainda não criaram um remédio, ainda não se tem uma vacina, porque todo vírus ele é tratado através de vacina e ainda não se tem. A gente sabe que é uma doença muito contagiosa, é uma doença muito perigosa que mata e nós precisamos nos cuidar, nós precisamos entender como que ela funciona e existe a ciência hoje para isso, para estudar. Então não vamos acreditar em falsas promessas, não se tem nada de positivo ainda, não se tem nada de concreto que exista já um remédio eficaz
para os males que o Covid-19 causa. Então, quem não puder ficar em casa porque precisa trabalhar, porque o pai, a mãe, o tio, a avó precisa trabalhar, tome cuidado, se protejam. Saiam de casa só se for necessário, lavem bem as mãos quando voltar para casa, tirem a roupa, tirem os sapatos, coloquem para lavar. Tomem cuidado, saiam com máscara. Então, a máscara virou um utensílio muito importante para a gente nesses dias que nós estamos vivendo. É isso que a gente tinha para conversar, é isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham entendido a aula. Se não entender, pode deixar no blog as dúvidas, pode me chamar no Messenger, colocar lá sua dúvida, falar, professora, eu não estou entendendo, faça os exercícios e eu espero que vocês fiquem bem. Paz e luz a vocês e até a próxima aula.